Pessoal, obrigado por estarem connosco mais uma vez, mais um episódio do Club Business. Eu sou o Tarcísio e vou ser o vosso host para hoje. Eu tenho comigo Cristina Mwengo. Muito obrigado pela presença, Cristina. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, audiência. Eu é que agradeço. A AGT agradece o convite e a disponibilidade do Clube da Misha em oferecer-nos, portanto, este serviço que é de todo útil para os nossos contribuintes e não só. Boa, boa. A dona Cristina é a coordenadora de Educação Tributária, Biblioteca e Museu da AGT, Administração Geral Tributária. E a nossa agenda para hoje vai ser efetivamente perceber duas coisas. Primeiro, a AGT, o trabalho que faz, a sua agenda, quais é que são os principais projetos nesse momento, não é? E depois também entender aqui as questões sobre a política tributária, a política fiscal, e também como é que se compõem os impostos, todas essas questões. Então, nada melhor do que ninguém, nada melhor do que a dona Cristina, desculpa, para tocar nesse aspecto. Eu queria primeiro tocar num aspecto que foi o nosso primeiro evento de networking, não é? Que a dona Cristina e a AGT marcaram presença, então muito obrigado, vocês ajudaram a prestigiar o nosso evento e foi muito valioso vos ter aqui. Então, contamos para os próximos, né? Foi o nosso primeiro evento, correu bem, graças à presença à vossa presença também. Então, obrigado por isso. Obrigada, Tarcísio. E aqui, portanto, agradecer mais uma vez o convite, por contarem conosco para um evento como foi o vosso de networking. Nós o consideramos uma oportunidade inovadora de estarmos e estabelecer parcerias, conhecimentos, portanto, interligações com o vasto mundo dos negócios, diria assim. Portanto, estiveram presentes muitas empresas. Foi muito interessante conhecer os projetos de jovens empreendedores, de jovens, portanto, que surgem no mercado com o intuito de fazer crescer a nossa economia, e foi formidável. Parabéns ao Clube da Misha pela ousadia, pela dinâmica que foi em si o evento, portanto, os convidados que foram a participar, portanto, deste evento, com as apresentações, para mim foram surpresas, não conhecia as empresas, inclusive o fecho do evento, tivemos uma voz encantadora. Acredito que os ouvintes vão poder, o vosso auditório vai poder acompanhar nas vossas plataformas. Claro que sim. Eu recomendo, porque foi muito bom. Parabéns ao Clube da Misha mais uma vez. Não, obrigado. E a AGT, naquilo que é a nossa estratégia de ecossistema, a AGT é fundamental, né? Enquadra-se em dois dos componentes do nosso ecossistema, que é os eventos, como que fizemos ontem, e também aquilo que é intermediar aquela relação entre os mediadores ou entre os reguladores e o mercado. Então, nos ajudam aqui a perceber o que funciona, o que não funciona, e é uma comunicação de duas vias. Nós queremos trazer do mercado para vocês, são uma instituição formal, e também levar, como estamos a fazer aqui agora. Então, obrigado por acreditarem em nós e nos darem o prazer dessa parceria. Então. Com certeza. Nós temos uma necessidade muito grande de literacia fiscal. Os nossos contribuintes, os nossos potenciais contribuintes, os utentes no geral, precisam de estar informados sobre quais são os seus direitos, quais são as suas garantias e também quais são as suas obrigações fiscais. Sempre que haja o exercício de uma atividade econômica, e não só para as pessoas singulares, mesmo que não estejam no exercício de uma atividade, as pessoas pagam imposto sobre o rendimento de trabalho e às vezes não percebem qual é o alcance daquele imposto. Precisamos de chegar a atingir a questão mesmo diria de cidadania fiscal. Não a temos ainda, por isso o trabalho é árduo. O nosso executivo tem trabalhado e tem que continuar a trabalhar para que as pessoas estejam bem informadas, para que as pessoas percebam, porque só atingindo um nível de maturidade que as pessoas percebam porque que devem fazer uma contribuição, como é o imposto, e as contribuições para a segurança social também têm o mesmo pendor, é que vão estar na disponibilidade de voluntariamente fazer a entrega, estas contribuições, e cumprimos com o nosso propósito. E isto provavelmente vai levar à introdução do nosso tema hoje, falar da questão da política fiscal. A política tributária ou política fiscal, portanto, não é mais do que o conjunto de medidas que os governos tomam para arrecadar receitas para o Estado
e para, por outro lado, realizar despesas. O Estado tem que, portanto, tem um leque de despesas a cumprir e para cumprir com este leque de despesas tem que ter receitas. Portanto, a política fiscal é o conjunto de medidas que nos levam a isso, a definir como é que as receitas devem ser arrecadadas, como é que as despesas devem ser realizadas, isto com fundamento em 3 funções, que são a estabilidade macroeconómica, a redistribuição da receita, que deve ser justa, e os gastos governamentais. Portanto, uma organização como o Estado tem que aprimorar esta questão, esta atividade, através da política fiscal. Olhando para o nosso sistema tributário e, portanto, para a missão da AGT, a missão da AGT é arrecadar receita para o Estado. Sendo a missão da AGT arrecadar receitas para o Estado, portanto, nós nos vemos no âmbito da política fiscal mais para a vertente arrecadação de receitas. Que há outras missões que são portanto, portanto, superintendidas por outros organismos do Ministério das Finanças, cabendo efetivamente à AGT este papel que aqui referi. Portanto, como é que está composto o nosso sistema tributário, né, que é o que vem responder a esta vertente da arrecadação de receitas? Nós temos um sistema tributário que versa-se essencialmente em dois grupos, que são efetivamente os códigos transversais, que são códigos que vêm ditar, porque os impostos, portanto, vêm conforme a nossa Constituição, sempre definidos por uma lei. A nossa Constituição diz que os impostos devem ser, portanto, constituídos por uma lei, nunca sem que haja uma ação legislativa sobre o mesmo. Então, os nossos códigos que vão ditar efetivamente como é que devem ser estes impostos, temos o Código Geral Tributário, um código transversal, o Código de Processo Tributário e o Código das Instituições Fiscais. São os códigos mais gerais que vêm dizer, portanto, quais são os procedimentos, quais são as obrigações, quais são os direitos, quais são as garantias e quais são efetivamente as obrigações dos contribuintes e da própria administração. Como é que a própria administração geral tributária, como é que o fisco deve efetivamente trabalhar para que se cumpram estes direitos e as garantias. Por outro lado, temos os códigos específicos. O nosso sistema, portanto, é um sistema cedular, quer dizer que os nossos impostos, portanto, não estão agrupados por grupo de pessoas, e sim por tipo de impostos. É assim que temos um mundo vasto de impostos, temos vários impostos, entretanto, divididos em 3 categorias. Temos os impostos sobre o rendimento. Neste grupo de impostos sobre o rendimento vamos encontrar a tributação das pessoas coletivas, portanto, que tem incidência o imposto industrial. O imposto industrial é o imposto sobre o lucro. Portanto, regulado pelo Código Código do Imposto Industrial. Este código, portanto, foi publicado em 2014 pela Lei 18/14, a lei que vem estabelecer, portanto, que vem aprovar o Código do Imposto Industrial, e é o código que tributa efetivamente as pessoas coletivas, o lucro das pessoas coletivas. Por outro, temos um outro imposto que vem regular, portanto, a tributação das pessoas singulares, que é o imposto sobre o rendimento de trabalho. O imposto sobre o rendimento de trabalho, portanto, no seu código, vem tributar também quer as pessoas singulares, todo o rendimento das pessoas singulares. Temos ainda na categoria de impostos sobre o rendimento, o imposto sobre a aplicação de capitais, que vem tributar a aplicação de capitais, sempre que haja um investimento, portanto que... operações bancárias e coisas do género. Exatamente. Como nas operações bancárias temos os juros, portanto é um rendimento proveniente de uma aplicação de capital, portanto por ser um rendimento, está no grupo de imposto sobre o rendimento e é tributar em sede do imposto sobre a aplicação de capitais.
E temos ainda o imposto predial na vertente da renda, porque o imposto predial, portanto, é essencialmente o imposto da categoria, de uma outra categoria de impostos, mas tem a vertente renda. Certo. A renda proveniente, portanto, dos imóveis arrendados é tributada, portanto, também, e aí está no grupo do imposto sobre o rendimento. E temos um outro tipo de impostos, que são os impostos especiais, que são impostos sobre a atividade petrolífera e sobre a atividade diamantífera. Estes também incidem também em pessoas individuais ou pessoas singulares? Este que mencionou agora. Estes, o imposto industrial incide sobre as pessoas coletivas. Certo. O rendimento das pessoas coletivas. O imposto sobre o rendimento de trabalho incide sobre o rendimento das pessoas singulares. Certo. Já os outros, que referiam o imposto sobre a aplicação de capital, o imposto predial sobre a renda e o imposto sobre a atividade, os impostos especiais, né, sobre a atividade petrolífera e diamantífera, e, portanto, estes impostos incidem sobre ambas, quer sejam constituídas em pessoas coletivas como em pessoas singulares. Sem ir a mais detalhes sobre estes impostos, aqui falar para completar que outras categorias de impostos temos. Portanto, temos os impostos sobre o consumo e a despesa, e aqui temos o IVA, desde 2018, muito recentemente. Temos o IVA e temos o imposto especial de consumo, que vem, portanto, substituir o imposto de consumo. Foi revogado, portanto, o imposto de consumo. Passamos a ter o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. E o imposto especial de consumo, eu diria, depois temos do lado da despesa o imposto do selo. Um outro grupo de tributação, portanto, é o imposto sobre o património. Nesta categoria, da terceira, portanto, temos o imposto predial, aqui referido, que veio substituir o imposto predial urbano, isto em 2020, através da lei 20/20. Temos o imposto sobre os veículos motorizados, também portanto, um tipo de impostos muito atual, que passou efetivamente em 2020 a ser imposto porque veio substituir a antiga taxa de circulação. As pessoas antes pagavam uma taxa de circulação pela circulação automóvel dos seus veículos, passou desde 2020 a categoria de imposto e é tributada em sede do imposto sobre veículos motorizados. Perfeito. Pois, o imposto predial dizia, portanto, quer para a categoria da propriedade como para a transmissão de imóveis. Quer, portanto, há o imposto na categoria de imposto predial sobre a transmissão de imóveis, também, portanto, vem substituir o antigo imposto de CISA, que vinha acoplado à lei, portanto, que ditava o imposto sobre sucessões, doações e CISA. Atualmente temos apenas impostos sobre sucessões e doações, portanto, com essa diferença de categorias, e é a terceira tipologia de impostos sobre a propriedade, que, portanto, tributa as sucessões gratuitas e, portanto, as doações também gratuitas. Então, em termos de tipologias de impostos, e portanto, conforme o nosso regime, impostos cedulares, temos estes impostos, são os que vigoram e que vêm, portanto, ditar toda esta panóplia de impostos e o mundo fiscal como tal. Boa, irmão. E por isso é que é importante nós termos essa informação registrada para que possa ser, porque nós discorremos aqui sobre uma série de detalhes. Eu fui fazendo aqui as notas para acompanhar no mapa, mas efetivamente absorver essa informação de forma paulatina, por isso é que nós acreditamos que esse formato é uma coisa com valor. Eu estava aqui a tomar notas e pensei no seguinte, sendo que nós temos tantas especificidades e tantos formatos diferentes, quais são os mecanismos e processos que a AGT utiliza para conseguir fazer esse trabalho, que é efetivamente fiscalizar, cobrar, garantir que os usuários dos serviços estão efetivamente a cumprir com as suas obrigações?
Sim. A AGT rege-se pelas normas e pela legislação que partilhei, que é a mesma que os contribuintes regem-se. Então, temos a organização da Administração Geral Tributária. A Administração Geral Tributária é nova também, que surge no final de 2014, portanto, começou efetivamente o seu exercício em 2015, porque vem da junção de 3 organismos que foram a extinta a Direção Nacional dos Impostos, o Serviço Nacional das Alfândegas e o Projeto do Executivo para a Reforma Tributária. Portanto, houve a junção destes 3 organismos com o propósito de acoplar quer a tributação interna, que era, portanto, gerida pela Direção Nacional dos Impostos, como os impostos, portanto, externos, vou assim dizer, que são os impostos aduaneiros, que são os impostos que derivam, os impostos e as taxas aduaneiras que derivam da atividade aduaneira, da entrada e saída de bens, portanto, para o país e para fora do país, quer as importações como as exportações. Portanto, havia 2 instituições que regulavam esta atividade e uniu-se numa só. E também, portanto, a terceira que eu referi, o Projeto Executivo da Reforma Tributária, é um projeto que surgiu em 2010, mesmo para preparar, portanto, a reforma tributária, e um dos objetivos era a junção, efetivamente, destas instituições. Surgida a Administração Geral Tributária, como é que ela está composta? A Administração Geral Tributária tem os seus serviços centrais, com várias direções. Temos um Conselho de Administração, que tem um PCA, um presidente do Conselho de Administração. Temos 4 administradores com os seus pelouros, portanto, de cada uma das direções e serviços, e temos as direções centrais, como Direção dos Recursos Humanos, Direção dos Serviços Administrativos, o Centro de Estudos Tributários, o nosso Gabinete de Comunicação Institucional, a Direção dos Serviços Fiscais e a Direção dos Serviços Aduaneiros, o Gabinete Jurídico, entre outros serviços centrais. Depois temos os serviços regionais. Os nossos serviços regionais foi dividido o país, portanto, as 18 províncias do país, em 7 serviços regionais, por numeração, do 1º ao 7º serviço. No primeiro... Isso em detrimento do tamanho geográfico de cada região? E da localização. Ok. E da localização. A minha pergunta era se era pelo o fluxo da atividade econômica que cada região tem? Com certeza. Okay. Com certeza. É assim que temos, não vou descurar todas, mas, por exemplo, na primeira região, temos a região de Cabinda, Soio, Cabinda e Soio. Na terceira região tributária, pulando a segunda, portanto, a segunda compreende a região de Malange, do Ige e Kwanza Norte. Na terceira região temos Luanda e Bengo, olhando, portanto, por causa da questão que apresentou, portanto, ser a dimensão e a estrutura económica. Exato. Então, Luanda temos apenas uma província e outra, temos apenas 2 províncias, certo. Luanda que é maior, o Bengo que é menor, numa terceira região. A quarta é muito mais extensa, temos Benguela, Kwanza Sul, Huambo e Bié, portanto, em termos de dimensão é extensa. Temos uma quinta região que compreende Huila e Namibe, depois a sexta, Cubango, Cunene, e a sétima região, portanto, temos as Lundas, Norte e Sul, e temos o Mochico. Portanto, temos assim as 18 províncias divididas por essas 7 regiões. E os serviços estão dispersos, portanto, por essas regiões. As regiões, cada região tem serviços aduaneiros, tem, portanto, delegações aduaneiras e tem as repartições fiscais. Nós atualmente temos mais de 45 repartições fiscais por todo o país, e estas repartições fiscais têm também postos fiscais. E temos as delegações aduaneiras, portanto, nas 7 regiões. Quer os postos, as delegações aduaneiras com os seus postos e as repartições fiscais, portanto, com os seus postos fiscais também, é que cumprem o serviço de atendimento ao contribuinte. E este serviço, portanto, como é que é dividido?
os contribuintes estão alocados sempre a uma repartição fiscal. Sempre que é atribuído o número de identificação fiscal, que é o NIF, portanto, o NIF, conforme a localização, quer para pessoas singulares, porque os NIFs temos para pessoas singulares como para pessoas coletivas, e ainda temos instituições, conforme a localização da pessoa ou da pessoa singular ou da pessoa coletiva, o endereço que apresentar vai estar alocado a uma repartição fiscal específica que vai responder efetivamente, portanto, pela atividade e faz o acompanhamento da dinâmica, faz o atendimento, faz o esclarecimento e faz a fiscalização daquele contribuinte. Faz o acompanhamento no sentido de, portanto, informar o contribuinte, orientar sobre o cumprimento das obrigações declarativas, a apresentação de declarações, como das obrigações contributivas, o pagamento do imposto. E, portanto, verifica em caso de incumprimento e notifica aquele contribuinte deste incumprimento. Portanto, cumprindo processos nos termos do Código Geral Tributário, portanto, os processos que daí advirem em caso de alguma falta do contribuinte. Dizer, portanto, que também conforme esta organização e atualmente nós não temos só serviços físicos que são as repartições fiscais, temos o atendimento virtual, temos os serviços virtuais e para além, portanto, das repartições que referi, nós temos uma repartição fiscal que é a repartição fiscal dos grandes contribuintes e tem uma direção própria, portanto, a nível dos serviços centrais da AGT, e tem a direção dos grandes contribuintes. Esta direção e esta repartição fiscal, o que é que trata? Tratam aqueles contribuintes que são considerados grandes contribuintes, estão na categoria de grandes contribuintes. Portanto, não são pessoas coletivas cuja atividade, portanto, não seja uma micro, pequena, média empresa. Portanto, poderá ser uma grande empresa, mas não ser classificado como grande contribuinte. Quem são os grandes contribuintes? Estão definidos num estatuto próprio. Há um estatuto de grandes contribuintes. Atualmente estão cerca de 400 empresas e devem sempre ser identificadas conforme a atividade. Portanto, há uma seleção para fazer parte deste grupo de empresas que são grandes. Inclusive, sempre que há a atualização da lista dos grandes contribuintes, portanto, alguns contribuintes que sejam considerados grandes, que estejam alocados a uma repartição fiscal, passam para a repartição dos grandes, passam a pertencer aos grandes contribuintes, e contribuintes que tenham deixado no exercício da sua tarefa de serem classificados como grandes, passam para outras repartições fiscais, saem portanto, da gestão daquela da repartição dos grandes contribuintes. Portanto, tem que estar no estatuto, e o estatuto é publicado, portanto, tem Diário da República, vem uma lista a dizer, há atividades que são necessariamente grandes contribuintes, como a atividade da banca, por exemplo, por natureza da própria atividade, a atividade petrolífera também, a atividade petrolífera produtora, não prestação de serviço. Portanto, prestadores de serviços poderão ser uns ou outros classificados, mas a produção, portanto, quem dedica-se à produção é efetivamente grande contribuinte. Então, portanto, é assim que são os nossos serviços organizados. E dizia, portanto, estas repartições fazem um atendimento físico, presencial, mas também há o atendimento virtual. Nós temos um portal do contribuinte que é como uma repartição fiscal virtual, portanto, não tem uma designação por território. Os contribuintes, o território é digital, né? Podia dizer assim, vocês estão muito mais voltados às tecnologias, portanto, é um território virtual, portanto, todos os contribuintes estão nesta repartição, que é a repartição, o portal do contribuinte da AGT. Neste portal do contribuinte é possível fazer todas as ações, maioritariamente, todas não, maioritariamente as ações que são cumpridas numa repartição fiscal, como é a questão da liquidação de impostos, a verificação do extrato de contribuinte. O extrato de contribuinte vem a dizer quais são os pagamentos que o contribuinte fez, sempre. O extrato de contribuinte nunca vem dizer o que é que o contribuinte não pagou ou não liquidou. Do extrato de contribuinte vai constar apenas aquelas obrigações que o contribuinte liquidou. E pagou, tenha pago ou não. O que é que eu quero isso dizer? Muitas vezes os contribuintes
acorrem aos serviços da administração fiscal e dizem: não, eu tenho um extrato e vocês estão a cobrar uma dívida hoje, entretanto eu tenho um extrato aqui que vem a dizer quais são os pagamentos que eu fiz, vocês estão a cobrar um pagamento de impostos que eu não fiz. Como é que é o extrato de contribuintes? Que é a conta corrente de contribuintes. Como diz, vem mencionar apenas aquilo que ele pagou. O contribuinte tem obrigações mensais e tem obrigações anuais. Se o contribuinte, e deve cumpri-las voluntariamente, portanto, aliás, todas as declarações que os contribuintes apresentam à Administração Geral Tributária são por si só consideradas verdadeiras e válidas, até prova contrária. O contribuinte, há um calendário fiscal. E, portanto, o calendário fiscal advém de cada um dos códigos de impostos que existem. Por exemplo, o Código de Imposto Industrial vem dizer quando é que o contribuinte deve pagar o imposto industrial e quando é que o contribuinte deve apresentar uma declaração. É sempre por mês. Diz, por exemplo, que os contribuintes do regime geral do imposto industrial devem pagar até o último dia do mês de maio o seu imposto e apresentar a sua declaração. Já os contribuintes do regime simplificado, até o último dia do mês de abril, pagar o imposto anual e a sua declaração. Os contribuintes devem apresentar, fazer o pagamento do imposto sobre o rendimento de trabalho dos seus funcionários até o final do mês seguinte a que o rendimento tenha sido pago. Por exemplo, eu pago um salário, portanto, no mês de janeiro, o código vem dizer que até o último dia do mês de fevereiro eu devo pagar o imposto. Assim sucessivamente. Se um contribuinte, no mês de janeiro, fevereiro e março, pagar salários e fizer a entrega do imposto sobre o rendimento de trabalho no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março não fizer, da sua conta corrente vai aparecer as liquidações e os pagamentos de janeiro, de fevereiro e não vai constar de março. Exato. Se ele continuar a pagar o de abril, maio e junho, portanto vai constar de abril, maio e junho. Portanto, a conta corrente de contribuintes, o extrato que nós obtemos, quer no portal de contribuinte, como nas repartições fiscais, não vem dizer o que é que não pagou. O que não pagou deve, portanto, verificar, até porque são impostos autoliquidados. Exato. Conforme o nosso sistema tributário. Então é importante termos esta preocupação. Claro que sim. Estávamos a falar precisamente do portal de contribuinte. Quais são os serviços que podemos obter no portal de contribuinte? Dizia o extrato de contribuintes, o comprovativo do registro no Cadastro Geral de Contribuintes, aquela folha, portanto, com comprovativo de NIF, podemos obter no portal de contribuinte, e verificar, portanto, a confirmação dos recibos de pagamento, quer as notas de liquidação como os recibos de pagamento. Estas consultas podemos fazer, portanto, 24 sobre 24 horas no portal de contribuinte. Temos o AGT Mobile também para efetuar pagamentos de impostos e liquidação de impostos. Foi lançado agora na Filda um serviço que é o Justinho. O Justinho é a figura, na verdade, uma figura, portanto, de atendimento no WhatsApp. De atendimento no WhatsApp, 24 sobre 24 horas, há um número disponível, poderei daqui a bocadinho partilhar o número de telefone para acesso ao Justinho. Então, sempre que alguém tiver necessidade de alguma informação de caráter fiscal ou de algum serviço da AGT, pode ligar através do WhatsApp para o Justinho e o Justinho esclarece. Aquele serviço de respostas automáticas, dependendo de cada um, agrupar as questões em números, por exemplo, e depois, olha, se quer, por exemplo, tem uma questão relacionada com um tópico, é uma opção e assim sucessivamente, ou efetivamente... Tem resposta imediata, resposta imediata de Justinho. E temos ainda a central de atendimento ao contribuinte, que é, portanto, por chamadas ou por e-mails. Portanto, pode o contribuinte, sempre que tiver necessidade de alguma informação, também de liquidar impostos, portanto, o contribuinte sabe que tem a obrigação a cumprir, pode ligar para a nossa central de atendimento ao contribuinte, a nossa CAC, é um call center, é o call center da AGT, portanto é atendido por um funcionário. Este não é 24 sobre 24 horas, funciona no horário normal de expediente, e portanto pode dar a informação e proceder-se com a liquidação e posteriormente fazer o pagamento daquele imposto. Estava aqui a ver com o que nos disse até agora, primeiro a composição da política tributária e depois a estrutura da Administração Geral
primeiro, a parte que eu falei sobre os componentes do sistema, como a central, depois os postos regionais e depois as sub-administrações, os postos Os e tudo postos mais. fiscais. E também agora falamos da infraestrutura que tem a ver com os serviços eletrônicos, atendimento, ou seja, é muito mais do que eu estava a pensar, então é interessante estarmos aqui a conhecer e para perceber melhor o trabalho que se desenvolve. Eu fiquei com um ponto aqui que quando me falou das funções principais ou da missão, o impacto que tem na microeconomia, exatamente, e também macroeconomia, desculpa, e também a redistribuição. No tópico da macroeconomia, nós sabemos que os impostos têm a capacidade de estimular, né, acelerar ou desacelerar a atividade comercial ou a atividade econômica em geral. Estamos a falar, por exemplo, do estímulo às atividades comerciais para os pequenos empresários, também a forma como são a faixa dos impostos são taxados nos salários e tudo mais. Como é que vocês fazem este ajuste? Porque, por exemplo, falando particularmente dos impostos sobre rendimento de trabalho, há quem acredite que eles são muito altos. Então, qual é que é o processo para dizer até aqui são aceitáveis? Porque, como estava a dizer, a macroeconomia responde ao estímulo que vocês fazem através dos impostos. Com certeza. Portanto, isto é efetivamente a política fiscal. Uhum. A política fiscal, portanto, depende da situação macroeconómica para que sejam tomadas, para que surjam medidas que impactem efetivamente no sistema macroeconómico, por um lado. Por isso mesmo, e referiu-se ao IRT, relativamente ao IRT, sim, por isso mesmo há sempre a preocupação, e no sentido, portanto, da justa redistribuição e da proteção, de serem concedidos benefícios fiscais. Há medidas sempre de alívio à economia, estudadas, portanto, e definidas, e aos benefícios são atribuídos. Por isso é que, em termos de imposto sobre o rendimento de trabalho, por exemplo, diz que as taxas são altas. Entretanto, o imposto sobre o rendimento de trabalho, como é que está distribuído? Portanto, não temos uma taxa única. É um imposto, portanto, há uma progressão de taxas para proteger as pessoas que têm rendimentos mais baixos. Então, se verificar, há uma tabela anexa ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho. O Imposto sobre o Rendimento de Trabalho vem regulado pela Lei 18/14 e durante o tempo, portanto, os anos que correm desde 2014 ou desde 2015, que entrou efetivamente em vigor, até hoje, já tivemos algumas alterações ao Código, mesmo portanto, porque vai-se percebendo que consoante o tempo há necessidade de ajustar a situação macroeconómica. Atualmente, temos a última revisão ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho feita em 2020, com a Lei 18/20, que é a última lei que vem a alterar o Código do IRT e traz uma nova tabela. Nesta tabela, portanto, foram revistos os rendimentos isentos. É assim que em 2018, portanto, havia uma tabela que trazia já um rendimento limite isento de imposto sobre rendimento de trabalho, no geral, de 70 mil kwanzas. Portanto, rendimentos até 70 mil kwanzas estão isentos do imposto sobre rendimento de trabalho, não pagam. Em 2020, ainda, portanto, houve mais uma evolução, portanto, não para todos os rendimentos, mas para os rendimentos pagos às pessoas que se dediquem à atividade agrícola e à atividade doméstica, a atividade das empregadas domésticas, por exemplo, portanto, vem subir mais ainda. O rendimento até 100 mil kwanzas está isento do imposto sobre o rendimento de trabalho. Depois, dizia, a taxa é progressiva porque temos várias categorias de rendimento. Acima de 70
mil kwanzas, portanto, a partir de 71 mil kwanzas para a atividade geral, os rendimentos da atividade que não sejam geral, agrícolas e domésticos, exatamente, no caso. para a atividade geral, vai estar numa categoria com uma taxa mais baixa. Certo. E assim sucessivamente. Portanto, temos grupos de categorias, temos cerca de 12 escalões. 12 escalões que vêm ditar, por exemplo, de 71 mil kwanzas até 100 mil kwanzas, a taxa, portanto, é aquela para o imposto sobre o rendimento de trabalho, parte de 7%. Já os rendimentos mais altos, aí acho que a partir de 2 milhões e 500 mil kwanzas, portanto está na última categoria e a taxa é mais elevada ainda, por causa daquela questão da proteção e da justa redistribuição. Exatamente. Portanto, com o intuito de quem ganha mais, contribui mais. Portanto, e para cobrir também portanto, a condição de vida daquelas pessoas que estão na categoria de isentos, que têm os rendimentos muito mais baixos. É neste sentido, portanto, que giza a política para a proteção. Ok. Então, mas estes benefícios vão se traduzir, porque nós, em Angola, nós não dispomos de um fundo de desemprego, por exemplo. Não dispomos ainda. Mas vão refletir sempre nos serviços públicos. Assim, benefícios não, temos muitos mais. Benefícios diretos. Nós temos agora, desde 2022, desde o mês de fevereiro, em fevereiro foi aprovado um código de benefícios fiscais. O que acontecia antigamente? Cada um dos códigos fiscais vinha definir quais são os rendimentos ou qual é a categoria, portanto, de isenção. Vinha dizer, por exemplo, que em sede do imposto industrial, quais são os rendimentos que vão estar isentos. Para cada um dos impostos. Atualmente, portanto, desde este ano, como referi, nós temos um código único que vem referir-se a todas as isenções. Todos os benefícios atribuídos. Portanto, foram retirados dos impostos celulares, do tipo de impostos, esta vertente de isenções, e foram acoplados a um código único. É assim que nós temos, portanto, muitos benefícios e por atividade, essencialmente. Temos os benefícios para a atividade de formação, temos os benefícios para as micro, pequenas e médias empresas, portanto, no início da sua atividade, e vem atualizar efetivamente a Lei 30/11, por exemplo, que era a lei que regula a atividade das micro e pequenas empresas, trazia os seus benefícios. Esses foram retirados pelo Código de Imposto Industrial, e naquela lei, por exemplo, dizia que esta isenção era aplicada para as micro e pequenas e médias empresas para um período de 2 anos. Certo. Já nesta lei, portanto, teve um período de 2 anos e é renovável. Portanto, se a empresa, portanto... Faz-se uma avaliação à condição da empresa, a ver se pode usufruir desse benefício por mais um período. E essencialmente o cumprimento, porque para que as empresas beneficiem, portanto, destas isenções, têm que cumprir com as suas obrigações, pelo menos apresentar a declaração, fazer o pagamento dos impostos quando devidos, portanto, têm que cumprir com esses requisitos. Uma empresa que não tenha cumprido com as suas obrigações nos primeiros 2 anos de atividade, provavelmente, portanto, não beneficie quando for houver necessidade de renovação. Por isso é preciso, portanto, cumprir com estes requisitos. Para além de outros, podemos mais daqui a bocadinho falar, assim, um bocadinho ao detalhe sobre que benefícios é que nós temos por grupos? Não, podemos continuar. Como disse, nós já estamos a fazer uma sequência boa. Exato. Dentro daquilo que começamos, tocamos nos aspectos da estrutura da lei, depois vimos a distribuição geográfica, né, para a gestão das regiões. Agora estamos a falar dos estímulos e benefícios. Exato. Então podemos seguir. Sim, antes mesmo de voltar a falar dessa questão dos benefícios, falar um bocadinho das medidas de alívio. Das medidas de alívio econômico têm sido gizadas. Mencionamos que há uma reforma tributária que ainda está em curso. Portanto, as linhas gerais da reforma tributária e o pacote em si, portanto, para a reforma que traz, portanto, o que é que devia acontecer desde 2010 adiante, em termos de estrutura, em termos de funcionalidades e da dinâmica em si do sistema fiscal, ainda está em curso. E desde 2011 que tem surgido muitas alterações, e é neste pacote que vão surgindo, portanto, as alterações aos diferentes códigos.
Em termos de impacto macroeconômico, por exemplo, e dos incentivos que têm sido trazidos, relativamente às pessoas coletivas, desde 2014, que foi publicado, portanto, o Código de Imposto Industrial até hoje, já tivemos várias alterações e com reduções nas taxas. A lei de 2014 vem trazer uma taxa de 35% para o imposto industrial. Já era uma redução, mas trouxe uma taxa geral para o imposto industrial de 35%, e na altura para a atividade agrícola era de 20%. De lá para cá, portanto, já tivemos uma evolução para uma taxa depois de 35% para uma taxa de 30% em 2016 ou 2017, e a última, portanto, em 2020, veio trazer uma taxa de 25%. Tudo isso com o intuito de aliviar, mas também estimular a atividade, não é? Exatamente, exatamente. São medidas que vêm efetivamente, olham, portanto, para a dinâmica da atividade macroeconômica, e porque os impostos têm que ter uma razão de ser. Sim, claro, para que sejam criados, para que surjam na economia. O tal ajuste que eu falei, né? Fazer uma análise do contexto macroeconômico e depois fazer uma medida que seja contextualizada aquilo que está acontecendo. Conforme a realidade pontual, portanto, verificar que medidas é que são trazidas. Portanto, já tivemos 3 reduções e portanto, para os impostos no geral. Este ano, a lei que aprovou o Orçamento Geral do Estado de 2022, portanto, em dezembro de 2021, foi aprovado o Orçamento Geral do Estado, trouxe também um leque de medidas que vêm, portanto, também tocar na questão do imposto industrial, por exemplo, o imposto industrial para atividade acidental, que é para aquelas empresas que não têm uma direção, nem sede, nem uma estrutura económica, portanto, física no nosso país, mas que obtém algum rendimento acidental, por isso mesmo, portanto, acidental, no nosso país. Portanto, a taxa anterior para este rendimento, sobre o rendimento, era de 15%. Este ano, o Orçamento Geral do Estado veio ditar, portanto, uma redução para 6,5%. E, entretanto, já tem estado a trabalhar numa alteração legislativa, já mesmo aprovada, para efetivar esta redução. Portanto, em 2022 já está-se a aplicar a taxa para os serviços acidentais de 6,5%. Caiu de 15% para 6,5%. Isto muito por causa da questão mesmo da solicitação que as empresas fazem. Esta medida, por exemplo, é uma medida protecionista que as nossas empresas, ouvidas por altura, portanto, da feitura do Código do Imposto Industrial, portanto, vieram dizer que há aquelas empresas, portanto, que não vêm investir propriamente aqui, não se instalam aqui, não vêm contribuir para o crescimento macroeconômico, não geram emprego propriamente, vêm apenas obter rendimentos e levam lá para fora. Então, a taxa, portanto, a taxa geral para a retenção de provisória do imposto industrial já era 6,5%, mas houve a proposta de que fosse uma taxa mais alta, e era esta taxa de 15%. Entretanto, já se verificou, portanto, que desde 2014 até 2020, portanto, que foi utilizada essa taxa, pelos estudos que foram feitos, verificou-se efetivamente que já não era aplicável, o contexto, portanto, não justificava, por causa dos serviços que são trazidos para aqui, então baixou agora para 6,5%. Falamos do IRT, né? Já que houve alterações, portanto, de 2014 para cá. Falo de 2014 por causa da questão da reforma, já nem vou para os anos anteriores, porque a reforma de 2014 também já foi uma revolução em termos de tributação. Nós, em 2014, houve alteração de códigos que vinham desde 1930. 1930, 1970, 1960, portanto, anteriores, inclusive, ao nosso período colonial. E há códigos que nós nem tínhamos. Nós não tínhamos propriamente um Código Geral Tributário, não tínhamos um Código de Execuções Fiscais, portanto, um Código de Processo Tributário surgiu em 2014. Então, são, portanto, essa questão da redução das taxas, são medidas que, efetivamente, são trazidas pontualmente de acordo com a verificação da situação macroeconômica. Ok, perfeito. Eu estou super satisfeito com o que obtivemos até agora. Como disse,
é um podcast que eu próprio vou assistir para perceber com mais calma o que estamos aqui a falar, mas efetivamente está a ser espetacular estar aqui com Mas a não Cristina. fico por isso só. A administração fiscal está aberta, portanto, a questões, a sugestões, a solicitações. Este é o nosso papel. Exatamente. Este é o nosso serviço. Portanto, disponham para qualquer esclarecimento, para qualquer informação mais. Perfeito, perfeito. Eu queria fechar com a seguinte questão. Quais é que são, qual é a perspectiva para o futuro? Porque, como disse, a AGT vem fazendo uma série tomando uma série de medidas, ajustes bem contextualizados para ver esse estímulo à macroeconomia e essa redistribuição mais justa, não é? Para criar esse impacto nas pessoas, que é efetivamente o mais importante. Como é que perspectivas para o futuro, daqui para frente? O que é que acha que o que é que estão a trabalhar agora? O que é que acha que tem que ser feito para melhorar ainda mais? Sim, Tarcísio, o que acontece é que a reforma tributária não foi concluída ainda. A reforma de 2010, 2011 não foi concluída. Há sim perspectivas para a evolução do sistema tributário, medidas que vêm das linhas gerais do Executivo para a reforma tributária, portanto, de 2010, que ainda não foram implementadas, e nós queremos evoluir, portanto, pretendemos deixar os impostos cedulares para evoluir para as categorias, portanto, de agrupamento de impostos, como a categoria de impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas, a categoria de impostos de rendimento das pessoas singulares. E pretendemos também ter um imposto único para a microatividade. Tem estado em estudo já há muito tempo. Portanto, essas três categorias, que é o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e o imposto único da microatividade, portanto, é o nosso foco. E temos a questão da tributação do património também, ter um imposto predial único. Há o desafio também do imposto sobre as sucessões e doações, que continuamos a usar o regulamento 230, que é de 1930, 230/30, que é um regulamento muito antigo. Tem estado a ser feitas, portanto, a nível do Orçamento Geral do Estado, aprovados, redução nas taxas, atualizações, mas ainda não temos uma legislação própria para esta matéria. Então, é a nossa perspectiva. Para além, portanto, da divulgação cada vez mais do Código dos Benefícios Fiscais e a aplicação, portanto, as pessoas ainda não sabem que existe um Código de Benefícios Fiscais, portanto, ocorrem a solicitar benefícios que estão lá acoplados já estão publicados, já estão em vigor. Então, é o nosso desafio. Claramente, de pequenas empresas beneficia, até porque as pequenas empresas precisam crescer em número no nosso país. Em outros países são efetivamente as entidades que mais empregam em número de pessoas. Então, ter esses benefícios e divulgar para que as pessoas conheçam e se sintam mais estimuladas a essa atividade das microempresas é fundamental. Exatamente. E reduzir sob maneira para a fiscalidade. O que é isso? Hoje temos ainda muitas taxas de serviços, o que confunde os contribuintes. Para a microatividade, por exemplo, os contribuintes às vezes deixam de pagar os impostos porque acham que as taxas que são pagas são efetivamente impostos e não cumprem com a obrigação devida sobre os impostos. Portanto, há também a perspectiva de se reduzir a parafiscalidade e uma das medidas será esta, portanto, o imposto único, por exemplo, sobre a microatividade. Exato. O que é que isso quer dizer? É que as pessoas, as microempresas, os microempreendedores, serem tributados apenas numa categoria, portanto não têm que pagar uma taxa daquele serviço que exercem, não têm que pagar taxas nos serviços a que acorrem para o tratamento, portanto, das suas licenças, dos seus documentos, pagar um imposto único. Portanto, está a exercer a atividade, pretende exercer a atividade, paga um imposto único e não vem mais custos, mais taxas, mais licenças que acabam por deixar perdida e é incumprimento de muitas pessoas. E é isto no geral. Perfeito, perfeito. Cristina, muito obrigado. Nós estamos perto de encerrar. Eu queria saber se a Cristina tem efetivamente aqui uma mensagem em forma de fecho. Eu, como disse, eu estou satisfeito. E pronto, reiterar o que disse, que da forma que nos receberam e nós temos observado os trabalhos, têm feito workshops online e atividades de forma mesmo a abrir as portas
para que as pessoas reconheçam a AGT uma instituição que quer ajudar, quer acelerar e quer viabilizar, simplificar a vida das pessoas e atividade econômica e criar esse impacto na vida das pessoas, impacto macroeconômico. Então, pronto, saber se tem alguma coisa antes de fecharmos, uma mensagem? Sim, aqui em gesto de mensagem para fecharmos, portanto, este nosso encontro, recomendar às pessoas e às empresas, quer pessoas singulares como pessoas coletivas, empreendedores, portanto, que estejam no início da sua atividade, que se informem e sejam disciplinados. Quer financeiramente como fiscalmente. Como fiscalmente, a disciplina financeira requer, portanto, informarem-se essencialmente sobre que obrigações é que têm, sobre como é que devem exercer os seus gastos e a disciplina, portanto, na vertente fiscal, informarem-se também para saberem que obrigações é que têm, que impostos é que têm e as formas de pagamento. Há muitas formas, portanto, que são atribuídas às pessoas para o cumprimento das suas obrigações, como, por exemplo, pagamento a prestações. Uma empresa que não tenha condição de disponibilidade, de liquidez para honrar com as suas obrigações fiscais de uma só vez, pode solicitar o pagamento a prestações. Portanto, é um direito seu, é de lei, desde que solicite, e aqui requer alguma disciplina, assim dizia, tem que comprovar efetivamente que tem insuficiência de liquidez para que assim o faça, que o faça dentro dos prazos, para que não surjam obrigações como pagamento de multas, a cobrança de juros, quer juros compensatórios como juros de mora. Muitas vezes ocorrem estas obrigações desnecessárias por falta de informação e alguma indisciplina, vou assim dizer, portanto, dos contribuintes. Portanto, o meu apelo é no sentido de que empenhem-se e que estabeleçam consultoria fiscal, portanto, sejam exigentes com a sua contabilidade, com os seus contabilistas, aqueles que não têm atividade organizada, que primem por uma organização, tenham uma contabilidade e paguem efetivamente pelo seu rendimento e não pela atividade em si que exerçam meramente. É a minha recomendação e que estamos, mais uma vez, de portas abertas para questões, para auxiliar nesta informação sempre. A AGT tem uma política, portanto, de acompanhamento e de atendimento presencial, simples e disponibilidade para com os contribuintes. Por isso, é a nossa missão. Perfeito, perfeito. Cristina, obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigado por ficarem conosco até agora. Eu quero mais uma vez agradecer a presença e pronto, o que temos aqui dá para muita coisa. Acho que vamos voltar a conversar sobre esses assuntos porque é pertinente, é um assunto que precisa ser esmiuçado, explicado no máximo de detalhes, como fizemos aqui. Hoje tivemos essa visão geral, mas podemos pegar em cada um dos tópicos, por exemplo, o imposto, falamos sobre impostos pessoas coletivas e individuais, então pegar e esclarecer ainda mais, falar sobre microempresas, como falamos há pouco tempo, então acho que vamos ter oportunidade de estar juntos novamente. O convite já está aberto e pronto, eu sei que também do nosso lado haverá essa abertura, disponibilidade para falarmos mais com a nossa audiência novamente. Com certeza, com certeza. Viu que não foi possível, por exemplo, falar ao detalhe de quais são as obrigações, mesmo de forma resumida, né? Falei dos impostos, mas não foi possível dizer, por exemplo, em termos de imposto industrial, portanto, quem deve pagar imposto industrial, quais são as taxas de IRT, portanto, é muita informação, então há muita coisa para partilhar. Pois, não, de certeza que vamos fazer novo contacto para marcar uma nova conversa como essa, né, fluida, agora estamos a ter e pronto. Então, pessoal, mais uma vez obrigado por estarem conosco. Eu quero agradecer aqui Cristina Mwengo, AGT pela abertura e pronto, fiquem conosco, sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho e principalmente sigam o Club Business e até o próximo episódio. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de subscrever o nosso canal aqui e acompanhar mais vídeos aqui. E também siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Clube da Misha. Até mais!